e é o seguinte, o que eu nunca imaginei ver parece que está acontecendo, né? Uma guerra na América do Sul, Estados Unidos aí indo para cima da Venezuela, o Maduro, acho que ele já não está tão maduro mais, já deve estar podre, quase caindo, e eu te confesso que de início eu pensei que era fake news. Comecei a ver um pouco de notícia assim de drone na Venezuela, Maduro indo pra bunker e não sei o que. Comecei a ver alguns vídeos do pessoal lá na Venezuela fazendo manifestação, derrubando estátua. E eu confesso que no primeiro momento eu pensei, acho que isso aqui ou é fake news ou é vídeo antigo. Sei lá, estão pegando vídeo antigo da época da eleição que teve lá na Venezuela e estão colocando como se fosse algo agora. De início eu pensei isso. Aí eu continuei acompanhando, vendo as notícias, fui pesquisar e falei, cara, o negócio é de agora. E aí começa a sair notícia aqui de porta-voz da Casa Branca, falando algumas coisas interessantes e alguns pontos. E para entender um pouco mais sobre essa situação, do que está acontecendo em relação aos Estados Unidos e à Venezuela, eu separei alguns vídeos, né, até para que a gente possa entender um pouco mais desse cenário. Então, se você quer entender um pouco mais desse cenário do que está acontecendo em relação à Venezuela e Estados Unidos, assiste aqui esse vídeo. E antes da gente reagir ao primeiro vídeo aqui, que é do porta-voz da Casa Branca, inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, né, me ajude a bater a meta de 500 inscritos, a gente está com 280 inscritos aí, e a sua inscrição ela é muito importante aqui pro canal, beleza? Então, colocando aqui, ó, a gente vai reagir primeiramente a esse vídeo e vamos lá. Emily. Thanks, Caroline. I wanted to ask about the 3 U.S. warships that are being sent to Venezuela, and there's 4,000 Marines on board. Are you looking at possibility of boots on the ground there? What I will say with respect to Venezuela, President Trump has been very clear and consistent. He's prepared to use every element of American power to stop drugs from flooding into our country and to bring those responsible to justice. The Maduro regime is not the legitimate government of Venezuela. It is a narco-terror cartel. In Maduro, it is the view of this administration, is not a legitimate president. He is a fugitive head of this cartel who has been indicted in the United States for trafficking drugs into the country. E na semana passada, eu não sei se você viu aí, mas eu vi teve um vídeo ali do Maduro, que ele tava lá com um bando de velho de coronel lá, falando, aqui o exército, que o Trump vem, papapá. E aí depois teve até um vídeo o Trump debochando, falando, pô, cara, isso parece brincadeira de criança. E realmente, cara, você vê aquele exército do Maduro lá, um bando de velho, igual ele fala que tem 4 milhões de milicianos e não sei o quê. E assim, pô, não acho que ele tem muitas condições de lutar uma guerra contra os Estados Unidos. Mas o ponto que eu vi também e que me chamou bastante atenção, que é o seguinte, que o Trump ele tá declarando guerra ao todo o sistema de venda de droga que existe na América Latina. E isso inclui também o Brasil, né, com as suas facções criminosas, PCC, Comando Vermelho, etc. E um ponto que eu vejo é tipo assim, cara, essa guerra contra o narcotráfico começando, em algum momento isso vai chegar aqui no Brasil. E a gente teve esse ano, por exemplo, eu posso estar errado aqui agora que eu estou falando de cabeça, né? Não sei se foi os Estados Unidos ou algum outro país, pediu para que o governo brasileiro declarasse o PCC, o Comando Vermelho, como um grupo terrorista. O governo do Lula ficou do lado dos caras, né? Não declarou como grupo terrorista, mas pelo que eu estou acompanhando, tudo indica que parece que em algum momento o Pentágono pode declarar sim essas facções como grupo terrorista. E aí isso dá legitimidade para que os Estados Unidos possa agir sim em território brasileiro contra essas facções criminosas. Só que isso cara, se isso acontecer, é bom para acabar com o crime organizado? Mas aí sim eu acho que é algo mais vergonhoso ainda para o Brasil, porque assim, a gente tem capacidade de acabar com essas facções criminosas, só que a gente não tem vontade política, né, de quem já está hoje no poder, e não tem nenhum plano nem estratégia para isso. O único grupo político que eu vejo com plano e estratégia de fato com relação a isso, inclusive até nesse final de semana lançou pré-candidato aí para o governo do Rio de Janeiro, o bombeiro Rafa, e um outro que é da ativa lá da Polícia do Rio de Janeiro, é o Partido Missão, do MBL. Mas tirando isso, você não vê
plano concreto de nenhum dos lados. Aí você pode falar, mas o Bolsonaro fala que tem que prender bandido, essas coisas, etc. Mas, cara, o Bolsonaro ficou 4 anos no poder. O que ele fez de fato com relação ao crime organizado? Absolutamente nada. Nada aconteceu. E aí, isso é algo que a gente tem que buscar avaliar aí pro Brasil. Então, por exemplo, aí tem esse videozinho aqui curto, ó, do Maduro mobilizando as forças armadas dele, que é um monte de velho, né? Igual eu falei ali, ó, tipo assim, aqui, ó, o jeito que eles vão lutar contra o exército americano, esse gordinho aqui. Mas beleza, aí ele tem 4 milhões de milicianos ali pra lutar do lado dele, que basicamente são civis armados, né, que vão lutar contra os Estados Unidos. Aí, até para entender um pouco mais aqui esse cenário, eu separei o vídeo pra gente entender um pouco mais sobre esse cenário de guerra aí dos Estados Unidos. Bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o envio de uma grande força naval americana para a costa da Venezuela e da ativação por Nicolás Maduro de uma força miliciana composta por 4,5 milhões de combatentes. No cenário geopolítico atual, um dos países da América Latina que mais tem atraído a atenção internacional é a Venezuela, devido às tensões com os Estados Unidos. E no centro dessas tensões está o ditador Nicolás Maduro, acusado pelos Estados Unidos de liderar uma organização narcoterrorista, o Cartel de los Soles. E foi no âmbito dessa tensão que Maduro, em um discurso transmitido pela televisão estatal, revelou que irá mobilizar mais de 4,5 milhões de membros da milícia venezuelana, uma força formada durante o governo de Hugo Chávez e que se expande a cada ano. Maduro, em seu discurso, mencionou que a mobilização é uma resposta a ameaças estrangeiras e visa cobrir todo o território nacional com milícias armadas e preparadas. As ameaças que Maduro se refere são, em grande parte, ligadas às recentes ações do governo dos Estados Unidos, que dobrou a recompensa pela prisão de Maduro, oferecendo 50 milhões de dólares por informações que levem à sua captura. Outro motivo é o recente destacamento de forças navais americanas no sul do Mar do Caribe, mesmo em frente à costa da Venezuela, visando interromper o fluxo constante de drogas que diariamente partem dos portos venezuelanos controlados pelo regime de Maduro. Mas que milícia é essa que Nicolás Maduro fala com tanto orgulho? A milícia venezuelana, formada no governo de Hugo Chávez, é uma força paramilitar que tem como objetivo reforçar a segurança interna e a defesa nacional. Apesar do número de 5 milhões de membros ser frequentemente citado, estimativas mais realistas sugerem que cerca de 4,5 milhões estão diretamente envolvidos nessas atividades, com a grande maioria composta por cidadãos comuns, como funcionários públicos e camponeses. A milícia venezuelana. Cara, e aí é exatamente o que o Trump falou. Tipo assim, a gente vê o Trump fazendo deboche do Maduro justamente por quê? Porque, cara, é uma piada esse exército da Venezuela. Assim como o exército do Brasil também, não é lá muitas coisas. Mas, tipo assim, o Maduro vir e querer se gabar porque tem esse exército, tem essas pessoas do lado dele, é uma piada. Tipo assim, pô, você vai querer pegar um bando de escoteiro pra lutar com a maior potência militar do planeta Terra, né? Que é basicamente aqui. Você olha pra essas pessoas e é isso. Tipo, esse senhor aqui. Cara, esse senhor, se você oferecer o quê? Um passeio na Disney pra ele, ele vai largar o exército da Venezuela. Até porque acho que a família dele não tá tendo lá muita coisa. Eu nem sei, na verdade, se esse pessoal faz parte do exército. Acho que é mais um grupo ali pra trazer número, né, de força. Venezuelana é um reflexo do projeto político de Hugo Chávez, que buscava a formação de um povo em armas, um modelo de defesa popular inspirado no exército comunista do Vietnã do Norte. É composta por vários segmentos, com destaque para as milícias populares, que envolvem civis organizados em diversas categorias, como os milicianos populares, a maior parte da força, com membros que, além de serem cidadãos comuns, estão organizados em células comunitárias em todo o país.
Esses milicianos são treinados de maneira muito rudimentar, com foco em ações de defesa local e apoio em conflitos internos. Em seguida, temos as Forças de Defesa Territorial, uma parte especializada da milícia que foca na defesa do território venezuelano contra possíveis invasões. Essas unidades recebem um treinamento um pouco mais técnico, especialmente em táticas de guerrilha e operações urbanas, e corresponde a cerca de 3 a 5% de todo o contingente. E há também os grupos de defesa de indústrias e infraestruturas, com a missão de proteger fábricas, usinas e outras infraestruturas. Cara, parece muito umas senhorinhas aí que os caras botaram arma na mão e é isso. Eu não vejo que esse povo aí vai lutar até a morte para defender o governo do Maduro. Minha opinião, não sou especialista em geopolítica, nada. Apenas olhando a foto desse pessoal com essas armas na mão. E arma antiga, também não entendo nada de armamento. Mas olhando isso aqui, essas fotos, cara, nem precisa de 4.000 soldados para acabar com esse exército. Você bota uns drones voando pela Venezuela e você acaba com tudo. Essenciais para a economia nacional. A milícia é comandada por autoridades ligadas ao Partido Socialista Unido da Venezuela, o PSUV, o Partido de Maduro. Ou seja, trata-se, na prática, do braço armado do regime ditatorial de Nicolás Maduro. O treinamento dos membros da milícia é, na maioria das vezes, bastante limitado e focado no uso de armamentos leves e táticas de guerrilha, com um nível de profissionalismo e especialização longe de se comparar ao treinamento das Forças Armadas regulares de potências militares. Além disso, o treinamento é muitas vezes esparso, focando mais em instrução de combate básico e em práticas de defesa local, sem nenhum tipo de aprofundamento em técnicas de guerra moderna, como operações conjuntas, logística avançada ou guerra cibernética. E, de fato, com a crise econômica que se vive na Venezuela, fontes locais referem que perto de 90% desses milicianos nunca sequer realizaram um disparo de arma de fogo com munição real. E quanto ao armamento, a situação da milícia venezuelana também apresenta limitações profundas, com muitos dos armamentos sendo de origem soviética e não possuem a sofisticação necessária para enfrentar um exército moderno. A Venezuela possui uma infraestrutura militar considerável, incluindo tanques e sistemas de defesa aérea. Mas a milícia popular, em sua grande maioria, está equipada com armamento leve e de baixa tecnologia. Apesar dos 4,5 milhões de membros da milícia representar um número impressionante em termos de força humana, a eficácia operacional da força é muito questionável. E em um conflito direto com uma potência militar como os Estados Unidos, a milícia venezuelana teria dificuldades em manter uma resistência prolongada devido a vários fatores, como a desvantagem tecnológica, o seu treinamento muito breve e limitado e tremendos gargalos e limitações de logística e de coordenação, o que significa que em um cenário de conflito real, o máximo que poderíamos ver seriam pequenas unidades atuando de forma dispersa e descoordenada pelo território, mais focadas no controle das populações locais para evitar pilhagens e saques do que propriamente para enfrentar uma força estrangeira moderna. Mas, dependendo da motivação e do treinamento, uma força paramilitar de 4,5 milhões de pessoas poderia, se bem empregada, fazer a diferença em um conflito de guerrilha ou em ações de resistência prolongada, principalmente em terreno urbano ou em regiões de difícil acesso. Mas, mesmo assim, em um confronto convencional contra um exército como o dos Estados Unidos, a milícia venezuelana, como se apresenta hoje, não teria grande capacidade de resistência. E se for forçada a ser lançada na linha de frente, teria o potencial de mais atrapalhar do que propriamente ajudar. Tudo isso mostra que essa força miliciana é, acima de tudo, uma ferramenta de propaganda interna do partido e uma força muito mais focada no controle interno da população em um cenário de conflito e para a imposição do poder da ditadura de Maduro.
Com as ações dos Estados Unidos e a formação de uma força militar de tamanha magnitude em resposta a essas ameaças, a situação na Venezuela... E outras notícias que eu vi também foi o seguinte: teve semana passada, se eu não me engano, um avião que saiu da Rússia, parou aqui em Brasília e foi para Venezuela, e eu vi que hoje tem um avião militar americano não identificado, saiu dos Estados Unidos, tá em Porto Alegre agora, e não sei se vai seguir depois ali para a direção da Venezuela. Mas assim, é algo que tá chamando muita atenção, né, nesse momento. Então a gente tá tendo muitas tensões há anos já no mundo inteiro, mas agora a gente vê que essas tensões começam a vir. Os Estados Unidos está muito focado aqui na América do Sul, né? Por exemplo, a gente teve hoje, depois eu posso falar mais sobre isso em outro vídeo, questão ali do Dino, que falou que leis estrangeiras não têm validade aqui no Brasil, e hoje os bancos, a Bolsa de Valores aqui do Brasil, Ibovespa, e bancos despencando, né? Se eu não me engano, acho que o Banco do Brasil as ações caíram mais de 4%. Então tem bastante coisa acontecendo aí que eu vejo que assim, indica que mudanças vão acontecer. E no Brasil, na política brasileira, na América do Sul e no mundo. A verdade é que eu acredito que a forma como a gente está acostumado a viver o mundo desde ali o final da Segunda Guerra, final da Guerra Fria, acho que esse mundo já está deixando de existir, né? A gente parece que o mundo está seguindo uma linha de não ser mais tão globalizado, assim. Posso estar falando bobagem? Posso, não tenho... Assumo aqui que não tenho conhecimentos muito profundos sobre esse assunto de geopolítica. Aqui eu estou falando mais do que eu acompanho, o que eu vejo. Mas o intuito aqui é trazer essas atualizações, e tendo novidades sobre esse assunto, eu trago aqui para você no canal Papel Dobrado. Então, se você assistiu até aqui, deixe seu comentário dizendo o que você achou, se você gostou, não gostou, se tem algum ponto importante que você viu e que eu acabei não comentando aqui no vídeo. E inscreva-se no canal, né? Não vai custar nada para você, mas me ajuda bastante aqui com o crescimento do canal. Então é isso, te vejo aí no próximo vídeo, até mais.